Vamos ler a palavra de Deus em Salmo 103, verso 19, 20 ao 21. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, não é em todos os dias que nós acordamos com vontade de louvar a Deus. Tem dias da nossa vida que nós não temos vontade nenhuma de louvar a Deus. Todos nós. Porque tem dias difíceis para todos nós. E nós precisamos louvar a Deus em todo o momento. Mas tem dias que é muito difícil de bendizer ao Senhor. E justamente nesses dias que são difíceis, nós precisamos falar conosco mesmo. Bendiga a minha alma ao Senhor. É claro que tem dias também que nós temos dificuldades de orar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu algumas vezes comigo. De orar e dizer a Deus assim: eu não sei nem o que falar ao Senhor agora. Imagine, é uma pessoa que gosta de falar como eu, dizer assim: eu não sei o que falar. É tamanha a angústia do coração, tamanha a tristeza da vida. E nesses momentos é difícil. É difícil bem dizer, é difícil adorar, é muito difícil exaltar o nome de Deus num momento difícil da nossa vida do qual nós passamos. Mas é importante louvar o Senhor em todo o tempo. É importante bem dizer ao Senhor em todo momento da sua história. Louvá-lo dioturnamente, porque Ele é digno de todo louvor, glória, majestade, domínio, poder, autoridade. Ele é Senhor absoluto sobre tudo. E nós precisamos então bem dizê-lo constantemente. Quando eu me deparei com esse texto, foi um desafio de um presbítero da nossa igreja, presbítero Pedro. Ele disse assim: eu gostaria, pastor, de ouvir um sermão do Salmo 103 completo. Eu disse assim para ele: um sermão só, eu acho que a profundidade do Salmo 103 é muito difícil pregar em um sermão. Apesar que algumas pessoas pregam em um sermão, o Salmo 103, é um negócio difícil, mas eu vou pregar uma série, tá bom? Ele disse: não, tá bom, pastor. E eu fui estudar o Salmo 103, já tinha pregado os de 1 ao 5, algumas vezes, muito tempo atrás. E eu fui estudar o Salmo 103 com essa ideia de fazer uma série sobre esses salmos. Eu me deparei com os salmos que tem mais o Evangelho. O Evangelho está embutido nesse Salmo 103 com uma qualidade especial. Timothy Keller, ele diz em um livro, Orando os Salmos, que o Salmo 103 é uma expressão da graça de Deus na vida do ser humano, que ele vai nomear os feitos de Deus na sua vida, de forma tal que o Evangelho é explanado. E nós louvamos a Deus essa capacidade de Davi, de não ter vivido o Evangelho, mas a sua esperança estava no Senhor Jesus Cristo, Senhor do Evangelho. E ele, de forma clara, ele descreve o Evangelho em um período
onde o evangelho não existia. Mas quando eu leio os versos 19 ao 22, eu fico imaginando uma cena de alguém olhando para os céus e vendo o trono de Deus estabelecido nos céus, os seus anjos bendizendo ao Senhor, o Senhor falando e eles obedecendo a sua palavra, os seus exércitos, os seus ministros fazendo a sua vontade. E o homem que vê isso, ele conclui como iniciou o salmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Em termos teológicos, esse salmo é um quiasmo. Ele começa o texto de um jeito e termina do mesmo jeito. A ideia disso é que o centro é o grosso do ensinamento do salmista. Quando você olha para esse texto, você vê esse texto é um hino de louvor a Deus. É uma expressão poderosa de adoração ao Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser adorado. Você pode ver uma celebração à soberania divina. Os versos que nós lemos, 19 ao 22, faz essa celebração à soberania de Deus, o Deus soberano, o Deus que é Rei e Senhor de tudo e de todos. É claro também que o salmista, nesses salmos, vai nos desafiar a um louvor constante, ou a louvarmos Deus constantemente, dioturnamente, louvarmos e engrandecermos o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus verdadeiro ao qual nós servimos. Em primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. O verso 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Reconheça que Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, o Senhor do seu estado, da sua cidade e da sua nação. O Deus que estabeleceu o seu trono e domina sobre todas as coisas. Precisamos, como povo de Deus, reconhecer que Ele reina sobre tudo o que existe, seja visível ou não. Deus reina sobre tudo que existe. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de Isaías 6. Isaías 6, ele está vivendo um momento de uma crise política muito grande. A nação inteira está vivendo assim. O rei morreu. Não há uma esperança para o povo, porque a Síria está fazendo um acordo com o reino do norte para destruir o reino do sul. Nós sabemos que isso não acaba bem para o reino do norte. Mas havia essa ideia, e Isaías também está em desespero. E ele vai ao templo, e quando ele chega no templo, ele vê Deus sentado no trono, serafins louvando: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. As vestes de Deus enchiam aquele lugar, a presença de Deus também. Quando Isaías vê isso, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rei. Mas ele vê que o rei dele, acima do rei Uzias, não morreu e está vivo. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos enxergar que Ele reina sobre tudo que existe, o nosso Deus. E Ele não perdeu o controle e o domínio da minha história, da sua história, da minha vida e da sua vida. Ele pode
mudar todas as coisas. Ele é Senhor, Ele reina, Ele está governando. E o seu governo não tem fim. Quando nós paramos e compreendemos essa verdade da soberania de Deus, de um Deus que reina, e tudo que existe deve louvá-lo e engrandecê-lo. A soberania de Deus, ela nos chama a uma confiança inabalável. Nesse Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, precisamos confiar nele em todos os tempos. Mesmo em crise, mesmo em dificuldades, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao dissabor, nós precisamos confiar em Deus. Eu não sei como é que você está hoje aqui, mas você é convidado a olhar que existe um Deus que governa a sua vida, e tudo o que acontece está no domínio desse Deus, e Ele domina sobre tudo, Ele reina sobre tudo, e você precisa confiar nele. Confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Confiar no Deus do impossível. E algumas vezes, em meio a situações da vida adversas, nós perdemos a visão de olhar que Deus está governando. Nós olhamos as situações da vida que nos traz tristeza, talvez um desespero, uma ansiedade, uma agonia, um momento de tribulação, em vez de olharmos o Deus soberano que reina, e precisamos confiar nele em todos os momentos. Confiar em Deus no momento de abundância é algo muito fácil. Mas confiar em Deus quando tudo dá errado e quando a sua visão não enxerga a solução, é aí que é fé. Porque fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas convicção de fatos que se esperam. Fé, a ideia de fé, é a fé que não se enxerga, mas acredita, confia. E nós precisamos confiar nesse Deus em todo momento de nossa vida. Nossa resposta a esse Deus soberano deve ser submissão ao seu governo, submissão à sua autoridade, submissão ao seu poder, submissão ao seu senhorio, rendição diante desse Deus, que é Senhor sobre tudo. Aceitar a vontade de Deus e entender que Ele reina e governa sobre a minha vida, sobre a minha história. Em segundo lugar, os versos 20 e 21, esse texto vai nos ensinar de forma bem clara a respeito de viver e praticar, ou praticar a obediência a esse Deus soberano. O verso 20 diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que lhe executa as ordens, que lhe obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, e vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Ele está falando aqui nesses dois versos sobre os seres celestiais, sobre os anjos e os seus exércitos, as milícias celestiais. Os seus ministros, eles obedecem à voz de Deus. Eles obedecem à voz do Senhor Todo-Poderoso. Eles obedecem à voz do Deus do impossível, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Mais uma vez, esse texto me lembra o texto de Isaías 6, que tem também anjos cantando, que nós falamos aqui de Apocalipse, cantando santo, 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 na liturgia, que nos traz lembrança também. Aonde você olha e vê os anjos cantando, anjos obedecendo a ordem de Deus, quando Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Diz a palavra de Deus que o serafim voou, trazendo na mão uma tenaz,
que pegou uma brasa do altar de Deus e tocou na boca de Isaías e disse: os seus pecados estão perdoados. Ou seja, anjos obedecendo Deus. Na verdade, Deus ali, até aquele momento, não tinha falado nada. Mas os anjos sabiam o que Deus queria. Os anjos entendiam o plano de Deus para a vida de Isaías. De repente, depois dele ser ministrado, você vê que esses anjos que o obedecem de forma pontual ou em prontidão, obedece a esse Deus. Você vê a voz da Trindade, porque o texto diz lá no plural: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E quando Isaías ouve isso, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Houve uma prontidão também na vida de Isaías em obedecer a Deus constantemente. Houve uma prontidão na vida de Isaías em responder àquela voz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui. Ele nem pensou nas implicações que poderia ter para a sua vida, mas ele pensava no Deus que é Senhor sobre tudo, deve ser obedecido. Nós, como seu povo, somos chamados para obedecer a esse Deus constantemente. Nós também somos chamados para obedecer a Deus de forma rápida. Nós somos chamados a ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a Ele. Se somos de fato ovelhas de Deus, o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Precisamos obedecer a voz de Deus. E muitas vezes nós não obedecemos a voz de Deus. Sabemos que Ele é Senhor absoluto. Sabemos que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Sabemos que Ele governa todas as coisas visíveis e invisíveis, humanas ou celestiais. Ele governa tudo. Mas algumas vezes nós somos rebeldes à voz desse Deus. Desse Deus Todo-Poderoso. Desse Deus que fala conosco. Desse Deus que deseja de nós obediência. Algumas vezes relutamos para obedecer, porque achamos que a nossa vontade é a melhor vontade, é o melhor aspecto do qual devemos viver. Precisamos aprender a obedecer a Deus constantemente, obedecer em tudo. Sabe, irmãos, Deus tem falado aos nossos corações. Nós aprendemos da sua palavra, mas não basta só aprender, basta colocar em prática. Não adianta nada você conhecer as coisas intelectualmente, se não há vida. Não adianta você entender e citar, Deus fala assim, 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 se você não obedecer o que Deus deseja para você. Precisamos obedecer a esse Deus que tudo criado converge em louvor, em adoração. Nós também devemos convergir as nossas vidas em adoração, em louvor e em obediência a esse Deus. O Senhor Jesus, Ele foi obediente ao Senhor. Ele foi obediente ao Senhor em tudo. Inclusive, quando Ele sentiu os seus temores humanos, a palavra de Deus diz que lá no Getsêmani, a crise emocional que Jesus viveu, humanamente falando, porque Ele era 100% homem, 100% Deus, foi tão grande que o seu suor se converteu em sangue. Imagine o tamanho dessa crise. E Ele leva 3 para Getsêmani, 3 dos seus discípulos, os 3 mais próximos. Os 3 para que pudessem orar com Ele, ou Ele tivesse alguém com quem pudesse falar dos seus
dos seus temores. E os 3 discípulos dormem. E Jesus vai até eles e diz bem assim: nem ao menos pudeste vigiar comigo. Mas Jesus, naquele dia, ele faz uma oração, com o seu corpo fisicamente abalado como homem. Ele faz uma oração a Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele pede a Deus que, se for possível, esse cálice possa ser passado. Mas o mais importante é ele fazer a vontade do Pai. Ele nos ensina que nós precisamos obedecer. Os anjos obedecem. O Senhor Jesus, o primogênito de toda a criação, ele obedece. E nós, muitas vezes, nos rebelamos à vontade de Deus. E conhecemos. E sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Precisamos tomar uma atitude diante do Deus que está sentado no trono, que governa tudo, que tem todo o domínio, que é Senhor absoluto sobre tudo, que todas as suas obras o louvam. Nós precisamos louvá-lo. Precisamos aprender a cultivar um louvor diário a esse Deus. Louvá-lo constantemente, diuturnamente, em todos os momentos de nossa vida. Bendizer ao Senhor em meio às crises, às dificuldades, em meio aos infortúnios que acontecem na vida. Nós precisamos continuar louvando a Deus. O salmista nos ensina que todas as obras de Deus, em todos os lugares, devem louvar a esse Deus. Todas as suas obras. Nós também, como um povo de Deus, precisamos louvar a Deus, engrandecer a Deus constantemente. E algumas vezes não há disposição no nosso coração, na nossa vida, e é nesses momentos que eu tenho de dizer: minha alma, louve ao Senhor. Mesmo sem vontade, sem desejo, eu preciso louvar. O louvor não deve ser algo esporádico, quando tudo está bom, ou quando tudo vai bem. O louvor tem de ser todo o momento, em todo o tempo da nossa história, precisamos louvar ao Senhor. Eu fiquei muito feliz, irmãos, e triste também, mas feliz quando, infelizmente, não teve os nossos 60 anos lá no Procópio, tudo muito programado, e a equipe de louvor trabalhou muito, muito mesmo. Chegaram todo mundo mais cedo, carregaram instrumentos, descarregaram, montaram tudo, e de repente não deu certo. Alagou as ruas, negócio louco, mas estava nos planos de Deus. Agora a equipe de louvor ia cantar naquela noite, ia louvar a Deus, iam engrandecer a Deus, e isso me deixou feliz, que em vez deles murmurarem, eles continuaram louvando a Deus, não com canções, mas de boa, entendendo que tinha de descarregar tudo, vieram para a igreja, participaram de um momento de comunhão. E eu, ouvindo esse testemunho na vigília, sexta-feira, me alegrou muito o meu coração, porque o louvor a Deus não é só quando eu sou grato por uma bondade de Deus. Eu tenho de louvar a Deus em qualquer momento. Eu tenho de louvar a Deus todos os dias. E louvor não é canção, é expressão de adoração, de amor. É deixar de murmurar e começar a agradecer. E o louvor fez uma confraternização naquele dia, aqui na igreja. Alguns molhados, alguns com dificuldade de pegar o carro, e umas tantas coisas, mas Deus é engrandecido. Sabe, irmãos, precisamos entender que Deus é o Senhor sobre tudo e nós somos servos dele. Que o nosso Senhor é o Rei soberano
que governa sobre toda a criação, e toda a criação louva, nós devemos entender que somos chamados a louvá-lo em todo momento da nossa história. Quando olhamos para esses salmos, podemos ver que é uma ideia da soberania de Deus, um panorama geral do Deus que é soberano sobre o indivíduo, sobre as nações e sobre todos os seres criados. Quando entendemos isso, nós olhamos para Cristo, que é o exemplo perfeito de submissão total à vontade de Deus. Pelo que eu já falei em Getsêmani, ele demonstra a sua submissão total ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus do impossível. Mas, através de Jesus e do seu sacrifício, todos nós somos convidados a louvar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso. O Deus que para o salmista, nos primeiros 5 versos, foi aquele que perdoou o seu pecado, que cura a sua enfermidade, que te coroa de graça e de misericórdia. Esse Deus, através de Jesus Cristo, nos convida para engrandecê-lo constantemente, dioturnamente, porque esse Deus, ele é o Senhor absoluto. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos obedecer a esse Jesus e vivermos para a glória dele e para o louvor. Mas o Deus que nos perdoou, que nos remiu, que nos coroa de graça, de misericórdia, de sorte que a nossa velhice se renova como da águia. Esse Deus que traz um renovo à nossa vida, esse Deus, ele fez algo maravilhoso também por nós. Ele nos dá acesso ao trono da graça. Davi está olhando e vê Deus no trono e o seu trono nos céus. Mas ele entende que ele tem acesso a esse trono. Sabe, todos nós temos acesso ao trono de Deus. Todos nós que oramos em nome de Jesus, por causa dos méritos de Cristo, nós temos acesso a esse Deus. O Senhor Jesus, quando morreu, o véu do templo foi rasgado. Agora todos, em nome de Jesus, podem adentrar ao trono de Deus e conversar com Deus. O Deus soberano que governa tudo, Rei e Senhor de todos, Ele tem tempo para me ouvir. Ele tem tempo não só para me ouvir, mas para me responder. Ele tem tempo e governa todos os seres visíveis e invisíveis. Ele tem tempo para me abençoar, para me corrigir, para me exortar, para me chamar a uma vida de louvor, a olhar para o seu Filho. Por isso nós oramos a Deus em nome de Jesus, e por causa disso nós podemos entrar de forma confiadamente diante desse Deus, diante desse trono de Deus, e ouvirmos, e falarmos, e conversarmos com Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus real e o Deus presente, o qual eu e você aqui estamos. Hoje mesmo, você pode colocar diante de Deus tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te incomoda, tudo que tem tirado a alegria de louvá-lo e de adorá-lo, porque você tem livre acesso a Ele. E você é convidado a fazer isso. E fazer isso através da oração. Ele está sentado no trono. Ele governa a sua vida. Mas você tem acesso a Ele. E você pode conversar com Ele. Em nome de Jesus. E se você conversar agora, Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. E Ele vai agir segundo a sua santa vontade. Não a sua, mas segundo a vontade dEle. Em nome de Jesus. Eu quero convidá-los a orar. Baixe a sua fronte.
Conversa com Deus. Abra o seu coração. Imagine que ver o trono de Deus e ter acesso a Ele não foi só um privilégio de Isaías, de Davi, em visualizar isso, que literalmente ele não viu, mas ele entendia isso. Você tem esse acesso. E você pode chegar a Ele. E você pode conversar com Ele, e Ele vai te ouvir. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Rei. Mas Ele é o seu Pai bondoso, que sente prazer de, como um pai, ouvir a voz do seu filho. Senhor, aqui estamos como teu povo, diante do trono da tua graça, entendendo, ó Deus, que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, que todos obedecem a tua palavra, todos os seres criados. E queremos te pedir perdão, ó Deus, porque algumas vezes nós somos desobedientes, rebeldes, sendo que tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Precisamos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, Deus, vivermos para a tua glória. Mas queremos colocar diante do Senhor tudo que passamos, vivemos, tudo que sofremos. Queremos colocar diante do Senhor os nossos anseios, as nossas tristezas. Oh Deus, em nome de Jesus, transforma, muda, cura. Manifesta o teu poder, a tua graça, de forma abundante na vida do teu servo, da tua serva, para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, porque nós somos filhos. Obrigado, ó Deus, porque nós somos herdeiros com Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos renova, mas o Senhor nos dá acesso ao Senhor, à tua presença. Podemos sentir o teu cuidado, podemos sentir a tua paz, podemos sentir o teu poder, a tua direção. Podemos experimentar a provisão do Senhor, Pai. Oh Deus, sabemos que tudo e todos têm de obedecer à tua voz. Pai, faz algo maravilhoso na vida do teu servo, transformando na tua serva, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a louvarmos o Senhor em todos os momentos da nossa história, em nome de Jesus. Amém.